e agradecer a todos vocês que vieram aqui, indistintamente. Vocês já moravam no meu coração e agora, mais do que nunca, estão fincados dentro dele, tá? E quando eu vim entrando aqui, eu já fiquei todo arrepiado, porque eu encontro funcionários aqui da Câmara, e aqui eu saldo todos os funcionários, do meu tempo, de 97, 98, quando nós estávamos aqui presidindo a casa, lá na Antonelli Bezerra, que tantas emoções a gente passava ali. Era apedrejamento de vidraça, invasão de plenário. Quando eu vejo essas coisas lá no Congresso, eu digo, já passei por tudo isso. E a gente, era até engraçado no nosso tempo lá, Toba, que teve uma vez lá, quando quebraram a Câmara todinha, eu peguei, chamei o COI, prendemos todo mundo, foi lá para Costa Barros, na delegacia do 2º Distrito, e quando terminei a sessão, eu fui para lá, só saí quando eu soltei tudinho. Mas eles tinham que saber que fizeram errado, né? Mas depois nós fomos lá e soltamos tudo. E assim foi nosso trabalho de conciliador, que sempre levei na vida esse trabalho, né? Mas eu quero agora aqui entrar na homenagem. Começou com essa medalha criada em 98, proposição do Cid Marconi e assinada por mim. Revendo, você até deram essa canjinha para mim. Não falaram sobre isso para deixar que eu falasse. Porque eu que assinei a criação dessa medalha. E eu vi naquele momento a importância que era o reconhecimento dos serviços médicos por uma pessoa para uma comunidade. Vocês estão admirados, né? Eu agora, nessa minha patologia, agora eu bebo água. 40 anos sem beber água, agora eu tomo água. É brabo, mas não deixei o café, porque o café, por ser quente, eu sinto o sabor dele só pelo calor. Tá? Mas, serviço médico prestado, que essa medalha homenageia, aí me fez lembrar toda a minha vida. Então, desde que foi marcado esse evento, eu rebusquei no tempo, entrei no túnel do tempo e voltei passo a passo. Desde a época que eu fui residente, entrei na residência em 80, e eu tinha sido professor de matemática de 77 até 80. Eu já médico, eu ainda ensinava no Colégio Pia Marta. Foi lá onde eu conheci a Marta. E lá eu ensinava matemática e também ensinava no 2º grau da época, né, que hoje ensino médio, eu ensinava física, química e biologia. Olha aí logo as 3, porque era uma lapada só. E depois a medicina me impediu de continuar no magistério. Mas, na medicina, eu já andava como acadêmico. Como acadêmico, eu chegava lá no Menino Jesus às 4 horas da manhã. O pessoal disse, tu não dorme? Eu digo, a minha vida me ensinou a não dormir. Eu dava 5 plantões noturnos por semana. Os outros 2 eu tomava umas pitiangas, que na época eu tomava. E começava às 4 horas da manhã lá no Menino Jesus, operava até 7 horas e depois ia para a faculdade. E assim foi também depois que eu terminei a faculdade e consegui os primeiros plantões. Trabalhei inicialmente lá no Maranguape. Eu vejo aqui a Samara, e nem ela sabe disso. Lá em Maranguape tinha um hospital lá, Ageu, né? E lá eu dava o plantão dia de sábado, pelo que eu fizesse. Eu dei 3 plantões lá. Eu ganhei uma consulta nos 3 plantões juntos, que valia hoje R$100.
mas nem por isso eu deixei de ir. De lá fui para a Argentina, Castelo Branco, e fui para a Juvenal de Carvalho. Na Juvenal de Carvalho eu fiz a minha vida. A minha vida médica foi a Juvenal de Carvalho. Eu trabalhei em todo o canto. Só teve 2 hospitais aqui que eu nunca trabalhei, que foi a São Pedro, lá na Praça da Estação, né? E o Arrumadores, né? Que a gente chamava de Arrombadores, que era ali na Frei Mansueto. Foram os únicos 2 que eu nunca trabalhei aqui. Trabalhei em todos os outros. Mas a Juvenal de Carvalho foi emblemático na minha vida, porque eu morava vizinho lá, Juvenal. Então, todo dia eu estava lá. Quer tivesse plantão, quer tivesse paciente, quer não. Eu chegava lá, ia direto para a cozinha, a dona Francisquinha, que era a mulher da cozinha, já tinha o meu cafezinho e a minha nata, que nem o dono do hospital tinha direito de comer. Um dia ele chegou lá e foi comer, ele disse, pode não, que é doutor Tarcilon. Era desse jeito, porque ela guardava para mim aquilo com tanto carinho, porque sabia que eu estava lá todo santo dia. E lá eu fui fazendo esse trabalho, e ele parece que é novo, né? Mas no dia 29 de agosto de 1981, fiz o parto que o Júnior nasceu. Né? 1981. De 83. É de 83, tá doido, não, tá certo. É de 83, aí também não dá, né? Já está aumentando 2 anos. 2 anos. É porque ele tem cara de novo, aí ele é doido para dizer que é novinho, mas não é. Né? E trabalhei todo esse tempo, fui a Gonzaguinha da Barra. Quantas pessoas daqui eu vi aqui, uma ruma de gente aqui que levava paciente para lá, o Gonzaguinha da Barra, e a gente ia atendendo. E eu nunca, apesar de ter nascido na política, eu nunca fiz a medicina pensando em ser político. Nunca. Eu pensava única e exclusivamente em servir e ter no reconhecimento das pessoas mais e mais pacientes para mim, que era o meu sustento. Então, era assim que eu trabalhava. E era um médico das famílias. Quando criaram Saúde da Família, eu já praticava há muitos anos, porque eu operava as pacientes, aí dizia, daqui 10 dias venha tirar os pontos. Quando era com 7 dias, eu baixava na casa delas, para tirar os pontos na casa. Era meu costume. Era uma maneira que eu tinha de conhecer a intimidade daquelas famílias e de também aparecer para os vizinhos, porque quem é que não dizia, eu quero ter parto, ter menina com esse doutor, que ele vai na casa da gente. Era um pouquinho de sabedoria também, tá? E aí eu fui sendo conhecido. E fui trabalhando cada vez mais, e cheguei, depois de passar pela César Calles, a trabalhar no Eusébio. Eu trabalhei no Eusébio, pessoal, quando o Eusébio era Aquiraz, lá no centro comunitário, que hoje é o Fórum. Viu, Jambu? Lá, aquele fórum ali era um centro comunitário. A minha atendente era a dona Miriam, eu atendia lá, e de lá me deu a vontade de ir morar no Eusébio. Aí comprei 2 lotinhos de terra e comecei a fazer lá a casa, e terminei. Hoje eu sou considerado um nativo do Eusébio, né? E lembrando que eu também operei lá no hospital do Aquiraz. Viu, Bruno? Lá no Aquiraz, no hospital, que era bem miudinho, naquele tempo eu morava lá na prainha, né? Lá na casa onde o Breno nasceu, que ele nasceu não em Fortaleza, mas a gente morava no Aquiraz na época, em 92. E eu operava, e aqui ninguém está gravando, eu posso até dizer que eu anestesiava e operava. Lá no Aquiraz. Já prescreveu o crime. Né? Então, lá em Aquiraz era muito acolhedor aquele povo.
O Aquiraz, ele tem esse apego, né? Vocês que vereadores de lá sabem disso. As pessoas, eles entranham na vida da gente até um pouquinho mais do que o Eusébio, porque o Eusébio é um pouquinho de Fortaleza, ele não chega a ser assim. Mas no Aquiraz, e aí quando vai lá para o Cascavel, Pindoretama, já fica mais ainda. As pessoas fazem parte da vida da gente, dão pitaco na vida da gente, mais do que o que devia, mas dão mesmo com prazer, e a gente atende, escuta, e aí vai indo. E por ter atendido, operado pessoalmente em Aquiraz, é que eu sinto prazer em atender as pessoas das outras cidades, das cidades de vocês que estão aqui. Tanto prazer que foi ontem, né? Que dia é hoje? Hoje é quarta. Ontem, acho que foi anteontem, eu fui atender a pessoa do Beberibe, lá no Hospital do Eusébio, né? Eu mesmo liguei para a Michele e manda a pessoa para cá, 18 horas. Não, foi ontem mesmo, acho que foi ontem. 18, o tempo passa, assim, a gente perde até o controle. Aí a paciente foi, para ser atendida, já tinha até sido consultada por você. Então, nós aqui estamos, a medicina está toda dentro de nós. Então, pessoal, atender as pessoas que me fez ganhar essa honraria é do meu interior. É o prazer que eu tenho. E me faz, cada dia, fazer coisa que um velho de 69 anos podia. 68, né, Heitor? Porque Heitor fica com raiva, porque ele disse que ele fica um ano mais velho, porque eu digo que eu tenho 69 e ele é só 2 anos e meio mais novo do que eu. Ele diz que quando eu digo que tem 69, ele fica mais velho um pouco. Mas 69 anos, essa semana, eu ainda peguei no velho livro, porque toda vez que a gente vê uma coisa, né, Valber? Que a gente vê uma coisa diferente, a gente quer esclarecer aquilo à exaustão. Estava eu aperreando o Breno para me dizer, rapaz, onde é que está aquele livro meu, não sei o quê. Aí ele não passou o livro, passou 20 vídeos para mim. Lá vai eu ver 20 vídeos de meia hora. Me lascou todinho. Mas eu fui ver um a um, porque tinha tido uma cirurgia diferente do normal e a gente queria ficar mais craque naquilo para poder fazer o negócio da próxima vez sem muito atropelo. Aí, quando foi na segunda-feira, pegando uma coisa parecida, voou. Porque eu tinha revisto toda a literatura. É isso que é nós médicos, né? A gente faz, estuda todo santo dia. Que foi a razão. Eu fui fazer ultrassonografia, viu, Toba? Fui fazer ultrassonografia lá em Ribeirão Preto, como a nossa cerimonialista falou. Lá nós passamos, era o Breno na barriga da Marta, o Bruno pequeno, Estelinha, Dadinha, nós tudinho lá. Inflação altíssima. Eu vivi 28 dias lá em Ribeirão com o rendimento do dinheiro. Era bom demais a inflação, Riambu. Era bom demais. A gente doido para não ter inflação, mas naquele tempo era muito bom. Então, eu fiz a ultrassonografia lá pensando em não trabalhar mais, só ganhar dinheiro. Eu devo fazer ultrassonografia que agora eu vou ganhar dinheiro. Que nada, pessoal. O ultrassonografista é uma ilusão de ganhar dinheiro. É prazer de descobrir muita patologia pela imagem. Mas a gente viveu, eu passei 6 anos da minha vida trabalhando para dar dinheiro para os japoneses, que era o dono do aparelho. Porque a cada 3 anos tem que trocar o aparelho, porque está ultrapassado. Mas fiz ultrassonografia, sou especialista em ultrassonografia, fiz mamografia também, para poder laudar, até porque a Secretaria de Saúde do Eusébio manda para mim, toda vez que chega, todas as mamografias. Agora me deram um favor, não estão mais mandando a película. Então, mas quando vinha a película, eu ia olhar uma a uma, para ver se eu concordava com o laudo que tinha lá. Hoje não vem mais, eu tenho que acreditar no laudo. Aí ficou bom demais. Agora eu vejo tudinho, bem rapidinho. Mas tudo isso eu fui fazer, sabe para quê? Para servir melhor. Servir melhor. Porque procuro fazer tudo, procuro dar para as pessoas, principalmente aquelas que podem menos, dar tudo aquilo que
aqueles que têm mais conseguem ter. Agora mesmo, nós adquirimos, com nossos recursos, um aparelho de esteroscopia, que já fizemos, o Breno fez 4 vezes mais do que eu, mas nós já fizemos mais de 500 esteroscopias depois que compramos esse aparelho. Por quê? Porque hoje em dia só se fala em ginecologia se tiver esteroscópio. E as nossas pacientes não faziam porque não podia pagar R$1.000, que é quanto a Santa Casa cobrava. E nós fazemos 0,800. E é um prazer danado fazer isso, porque fica bem feito. O próximo, Júnior, vai ser cirurgia laparoscópica, né? Bota lá no teu plano de governo aí para fazer, para comprar para lá, que é para a gente atender a cidade de vocês, tudinho fazendo vesícula com laparoscopia, que o pessoal agora não quer mais corte, né? Quer só um buraquinho. Mas é assim mesmo. Olhe, pessoal, eu quero agradecer à Câmara de Vereadores de Fortaleza por essa honraria. Essa, com certeza, será a maior de todas que eu vou receber durante a minha vida, porque ela é um reconhecimento ao trabalho médico que eu fiz. Eu sou muito feliz e apaixonado pelo trabalho político que eu também fiz no estado do Ceará. Mas todo ele não chega nem nos pés da medicina, tá? E a Câmara me dá isso, mais uma vez, eu quero só ter a oportunidade de ainda viver, não os 15 anos, mas pelo menos mais uns 8, para eu ter a oportunidade de ainda ser vereador de alguma cidade do estado de Ceará, possivelmente de Fortaleza, né? Mas o parlamento municipal, ele tem uma coisa que nenhum outro tem, é trazer para dentro da casa as pessoas que são afeitas ao problema que está sendo discutido. A Assembleia, trazer uma pessoa lá de Juazeiro do Norte para discutir um problema de lá, não consegue, não consegue. Mas aqui não, aqui consegue. E alguns, no estado do Ceará, dizem que existe a Câmara de Vereadores de Fortaleza antes e depois que o Acilon abriu a Câmara para o povo. Vocês aqui já devem ter escutado isso. Foi em 97 e 98 que eu ia chamar as pessoas para vir para a Câmara botar boneco. Já pensou? Dizem muito que eu vivo de adrenalina, né? O Bruno é um também que vive de adrenalina. Mas era bom ter essa coisa. Você vai lá no Mercado Central hoje, 26 anos, 27 anos depois, 28, o Mercado Central é público. Fomos nós, nesta casa, que trabalhamos para que ele não fosse vendido. Nós temos aqui uma frente de 14 vereadores contra 27. Mas o povo ajudava a gente a ganhar. Todas as questões. Quem já pensou o cabo chegar aqui, lá do Bom Jardim, o vereador do Bom Jardim, aí vê ali 50 pessoas do Bom Jardim, ele pensa 2 vezes, né? Ele pensa 2 vezes. Aí começa a convencer o prefeito a mudar de ideia. Ninguém vai brigar com o prefeito, a gente tem que ficar amigo, né? A gente tem que ser amigo, mas tem que convencer ele a dar uma mudançazinha. E aí a gente ia, tá? Então, eu sou apaixonado pela política, sou apaixonado pelo parlamento municipal, também pelo estadual, federal não sei, né? Quem sabe, se saberei um dia. Mas essa medalha, a parte da medicina, da saúde das pessoas, cuidar das pessoas, eu fico tão feliz com pessoas que não têm nada a ver comigo quando eu vejo o discurso. Minha atenção é cuidar das pessoas, né? E tem sido o nosso trabalho.
E depois dessa medalha, mais do que nunca, eu irei cuidar das pessoas, porque eu amo isso. E eu volto aqui a agradecer todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quando a gente chega, a gente encontra 2, 3 pessoas. Aí diz, vixe Maria, não vai vir ninguém, né? Dá uma dorzinha de barriga, né? Mas vocês hoje me encheram de satisfação, porque eu já sabia que eu era amigo de vocês, mas não sabia que eu tinha 1 milhão de amigos, tanto quanto o Roberto Carlos. Obrigado.